Você ouve agora o projeto Leitura Gazeta do Povo. Informação clara, conteúdo aprofundado e uma experiência que te acompanha onde você estiver. Drex, o que é o Real Digital e por que a direita está em campanha contra ele. Reportagem de Roberta Ribeiro, publicada pela Gazeta do Povo em 11 de novembro de 2024. O Real Digital, ou Drex, é a moeda digital brasileira que está sendo desenvolvida pelo Banco Central desde agosto de 2020, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Além de ser regulado e emitido pela autoridade monetária, o Drex terá o mesmo valor e aceitação do real tradicional, assim como as mesmas garantias de segurança, segundo o BC. Alguns representantes da direita, no entanto, têm defendido que o Drex pode vir a servir como instrumento de vigilância estatal e censura e controle social. Outras preocupações são a possível extinção do papel moeda, o dinheiro vivo, a segurança cibernética e a exclusão de parcelas da população com pouco conhecimento tecnológico e acesso limitado à internet. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, é uma das representantes da direita que tem se posicionado contra o Drex e a favor da liberdade econômica da população. Segundo a parlamentar, o Drex é controle social, uma moeda digital centralizada e controlada pelo Banco Central, que pode e será usada para impor restrições ao cidadão brasileiro, afirmou Zanatta. Em agosto de 2024, a deputada protocolou na mesa da Câmara dos Deputados o projeto de lei número 3.341 de 2024, que proíbe a extinção do papel moeda em substituição à moeda digital. Outra iniciativa da parlamentar é a tentativa de protocolar uma proposta de emenda à Constituição para que tanto a implementação do Drex quanto uma eventual extinção do papel moeda só possam ocorrer após aprovação de maioria qualificada do Congresso Nacional, ou seja, 60% de votos dos membros de cada casa em 2 turnos de discussão e votação. Em coluna publicada na Gazeta do Povo no mesmo ano, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, também criticou a moeda digital brasileira, após comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou com o sigilo bancário. O parlamentar afirmou que não há como escapar para a economia informal se o sistema estiver monitorando suas contas bancárias. No texto, o parlamentar diz que, como uma espécie de Bitcoin oficial do Estado, o Drex dará completa visibilidade ao governo de quem está comprando o quê, de quem, por qual valor, onde, em que dia e hora exatos. Ele ainda conclui que, embora ainda seja opcional, é óbvio que se tornará obrigatório em um segundo momento, pelo poder de controle total que essa moeda digital dará ao governo, escreveu o parlamentar. Nem todas as visões a respeito do Drex são tão críticas, apesar de alertarem para cuidados que devem ser tomados para a sua implementação. Fernando Schertmann, professor de macroeconomia e economia matemática da Faculdade Bela Vista, avalia que a implementação de uma moeda digital nacional como o Drex pode ser benéfica ao melhorar a eficiência financeira e dar novas ferramentas ao Banco Central. Porém, sua implementação deve ser feita com cautela, garantindo transparência, segurança e privacidade para evitar riscos de abuso de poder e exclusão financeira, diz ele. A Gazeta do Povo questionou o Banco Central sobre seu posicionamento a respeito das principais críticas ao Drex, mas a instituição não respondeu até a publicação da reportagem. O que é o Drex? O Drex é uma CBDC, do inglês Central Bank Digital Currency, ou seja, uma moeda digital emitida por um banco central, no caso, uma versão virtual da moeda brasileira, o real. Embora possa se parecer com outros ativos digitais, como o Bitcoin e o Ethereum, há um aspecto principal que as difere, a centralização ou descentralização. De acordo com a página do BC, os serviços financeiros serão liquidados pelos bancos dentro da plataforma do Real Digital, disponibilizada pelo Banco Central, que é a autoridade central. Ou seja, o Drex é um ativo digital centralizado na figura do Banco Central e dos bancos que integrarem essa rede. No caso do Bitcoin, por exemplo, o criptoativo é descentralizado, ou seja, não há uma autoridade central que o regule. O BC ainda informa que a plataforma do Drex é desenvolvida utilizando a tecnologia de registro distribuído,
o Distributed Ledger Technology, ou DLT. Essa tecnologia permite que o registro de quaisquer transações e informações seja compartilhado por vários participantes em uma rede. No caso do DLT, a distribuição das informações é uma garantia para que todas as partes tenham acesso idêntico e atualizado aos dados, o que evitaria a dependência de uma autoridade central, o que não ocorre com o DREX. Além disso, esse padrão dificulta que sejam feitas quaisquer alterações posteriores nas transações, o que aumenta a segurança contra fraudes e adulterações. No caso do DREX, para ter acesso à plataforma ou sistema no qual serão feitas as operações, o usuário precisará de um intermediário financeiro autorizado, um banco, por exemplo. Esse intermediário será o responsável por fazer a conversão dos valores existentes na conta corrente comum do usuário para sua carteira digital. Uma das possibilidades destacadas pelo BC no desenvolvimento do Real Digital são os contratos inteligentes digitais. Nessa modalidade, a compra de um bem, como um automóvel, por exemplo, só será concluída pelo sistema quando o vendedor oferecer todos os papéis para a transferência do veículo e o comprador tiver disponível todo o valor para realizar a compra. Redução de custos, inclusão financeira e controle da política monetária e fiscal. De acordo com o Fernando Schertmann, a implementação das CBDCs traz algumas vantagens, como a redução de custos do sistema financeiro. Isso ocorreria principalmente no caso de transferências internacionais, que hoje enfrentam barreiras como altas taxas de conversão e o tempo de processamento. No Brasil, esses custos são particularmente altos, assinala o professor, e uma CBDC bem integrada poderia simplificar as operações e facilitar o uso de tecnologias como contratos inteligentes, acelerando pagamentos e simplificando auditorias e rastreamento, diz ele. Ele avalia que, caso haja ampla adoção do DREX, a população sem conta em banco pode se beneficiar, já que a moeda digital pode facilitar pagamentos com baixa ou nenhuma tarifa e criar incentivos para pequenos negócios. Do ponto de vista macroeconômico, o Real Digital pode fazer com que o Banco Central tenha mais controle sobre a política monetária. O especialista avalia que, dependendo do design da CBDC, o Banco Central poderia ajustar taxas diretamente sobre saldos digitais ou, em cenários extremos, promover políticas fiscais via transferências diretas, como auxílio emergencial, com mais facilidade e menor custo. CBDCs trazem desafios em relação a cyberataques, privacidade, censura e exclusão financeira. No entanto, são exatamente algumas dessas características e facilidades proporcionadas pelo DREX que têm trazido preocupação para a parte da direita e mesmo para analistas e especialistas em ativos financeiros digitais. O professor Schertmann avalia que um dos riscos das CBDCs é a perda de privacidade, pois, em um sistema centralizado, a autoridade teria potencial visibilidade e controle sobre todas as transações. Isso levanta preocupações legítimas de abusos, como congelamento de contas ou restrições financeiras para controle social ou censura. No Brasil, que enfrenta desafios quanto à confiança institucional, essa é uma preocupação válida e o Banco Central precisaria de um modelo de CBDC que garanta a proteção dos dados dos cidadãos, ele avalia. Em sua página do DREX, o BC afirma que a moeda digital brasileira está sendo desenvolvida para garantir a segurança jurídica nas operações e os princípios e regras de privacidade e segurança previstos na lei brasileira, em especial na Lei do Sigilo Bancário e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Schertmann ainda avalia que o modelo da CBDC pode trazer desafios de segurança, já que a centralização torna o sistema suscetível a cyberataques. Essas vulnerabilidades de segurança poderiam causar instabilidade e afetar a confiança no próprio sistema. Outro risco seria a exclusão de parte da população que não tem acesso à tecnologia. Se não for bem pensada, a implementação pode fazer com que parcelas da população, por exemplo, que já dispõem de acesso limitado à internet, não consigam utilizar o DREX. Desenvolvedores constataram que DREX permite controle total da vida financeira do usuário.
Em agosto de 2023, o desenvolvedor Pedro Magalhães, especialista em blockchain, uma tecnologia utilizada em criptomoedas, descobriu que o real digital permitia acesso irrestrito da autoridade central, no caso o BC, aos ativos dos usuários. Ele testou o projeto piloto da moeda digital disponibilizada pelo próprio Banco Central e descobriu que o modelo permite que a autoridade do sistema faça transferências de quantias para outras contas, desconte impostos diretamente dos rendimentos, decida por quanto tempo os recursos podem ser guardados ou simplesmente congele todo o patrimônio digital do usuário. O sistema do Drex também não apresenta quaisquer restrições para a criação de novas moedas digitais, o equivalente a imprimir notas até mesmo sem lastro. Outro aspecto importante é que o projeto piloto também oferecia uma capacidade praticamente instantânea de rastreamento e o acesso a toda e qualquer informação de seus usuários por parte da autoridade central. A descoberta de Magalhães foi primeiramente divulgada pelo portal do Bitcoin, que pediu a outros desenvolvedores que confirmassem os achados iniciais, e a resposta foi afirmativa. A Gazeta do Povo reportou os fatos naquela ocasião e questionou o BC a respeito, mas não obteve resposta. Moedas digitais tradicionais são descentralizadas. Tais possibilidades verificadas no real digital inexistem em criptoativos como o Bitcoin ou o Ethereum, por exemplo. Em primeiro lugar, porque suas redes ou sistemas são descentralizados e, portanto, não há uma autoridade central que possa tomar todas essas decisões. Além disso, as transações só podem ser realizadas dentro das regras do sistema e com a validação de um nó, uma espécie de instância garantidora da rede. De acordo com o advogado e presidente da Comissão de Blockchain e Criptoativos da OAB de Niterói, no Rio de Janeiro, Vitor Valente, o Bitcoin, que ele considera ser o estado da arte das criptomoedas, tem cerca de 54 mil nós, ou seja, qualquer operação só pode ser feita dentro das regras estabelecidas no sistema, o que, por sua vez, permite a validação dos nós. No entanto, no caso do Drex, Valente alerta que, além das amplas possibilidades permitidas pela configuração do sistema, há pouquíssimos nós. Só instituições já estabelecidas no mercado financeiro, incluindo grandes bancos e cooperativas de crédito, que se associaram para participar do desenvolvimento do real digital junto ao BC. Ou seja, além das amplas possibilidades que o sistema do Drex oferece, somente poucas instituições atuarão como garantidoras das operações que ocorrerem na rede, o que geraria ainda mais centralização e possibilidade de controle. Cidadão comum teria pouco a ganhar com o Drex. De acordo com Pedro Magalhães, as problemáticas que encontrou no modelo original do real digital ainda permanecem. Os principais interessados são os reguladores e os bancos, enquanto o cidadão comum tem pouco a ganhar com o Drex em termos de benefícios práticos, afirma o especialista em blockchain. O desenvolvedor argumenta que, conforme o modelo, o BC terá poderes ampliados para monitorar e controlar as atividades financeiras de todas as pessoas que usarem a CBDC brasileira. Em relação aos contratos inteligentes, ele ainda assinala que só poderão ser implementados por grandes bancos e consórcios bancários, os nós do sistema. Vitor Valente, da OAB, ainda destaca que os contratos estabelecidos entre o BC e as instituições que serão os nós do sistema e que estão auxiliando a desenvolver suas funcionalidades não são transparentes, ou seja, não se sabe as bases reais dentro das quais foram acordadas essas parcerias. Assim, ao contrário do que ocorre em redes de moedas virtuais, nas quais os usuários têm autonomia e liberdade para gerir suas carteiras sem intermediações institucionais, o Drex possibilitaria um amplo controle sobre os ativos dos usuários por parte da autoridade financeira ou das instituições por ela designadas. Você ouviu a reportagem Drex, o que é o real digital e por que a direita está em campanha contra ele, publicada pela Gazeta do Povo. A leitura é de Cristina Cessiucchi.